Boa noite, Radiação. Sejam todos bem-vindos. Privilégio estar aqui com vocês para mais essa ação de graças. Recebê-los aqui é muito bom depois de 2 anos. Muita gente está trabalhando ali embaixo para a gente ter uma noite bem agradável. Se você veio aqui e nem estava meio sabendo do que seria e como seria, você está convidado a ficar com a gente, que logo depois desse momento de celebração a gente vai estar jantando aqui nesse mesmo espaço. A gente muda ele rapidinho aqui para receber um jantar com certeza maravilhoso preparado pelos nossos chefes. Bom, mas vamos lá. Como eu disse, novembro de 2019 a gente estava aqui, ação de graças, cerca de 90 e poucas pessoas, de vento em popa, muito felizes, uma chuva torrencial ali fora, não sei quem lembra, carregando as coisas no guarda-chuva para trazer aqui para o espaço, todo mundo ajudando, e a gente muito feliz com aquela chuva, mesmo diante de uma chuva torrencial, a gente estava feliz de estar realizando aquele encontro. Mal sabia a gente que a gente entraria em 2020 num momento tão complicado, tão difícil, que de vez em quando, como que um fantasma parece que quer reviver, né? Eu estou alguns dias num evento e longe um pouco de internet, longe de redes sociais, longe até de notícias, e aí agora eu comecei a ver que parece que pode ser um novo variante do vírus, já tem aeroporto fechando, fronteira fechando. Mas, diante de tudo isso, a gente está aqui 2 anos depois para agradecer. E eu queria te desafiar a agradecer, mesmo que os dias, o ano tenha sido difícil, mesmo que hoje esteja sendo um dia difícil, eu quero te convidar à gratidão. Esse evento que eu estava com mais ou menos cerca de 100 pastores, promessistas, e a gente reunido ali para diversos assuntos da área da teologia, da administração e outros assuntos de capacitação ministerial. E num dado momento, um dos líderes chamou lá para frente dos 100 pastores e falou assim: vem para cá para a gente orar junto, todas as pessoas que tiveram Covid. Gente, subiu para o palco lá onde a gente estava, ali em Cosmópolis, cerca de 70% das pessoas que estavam naquele local. E eu olhei para o lado e vi poucas pessoas junto comigo na plateia. E muita gente em cima do palco. Eu agradeci pela vida deles, porque eles são sobreviventes. Aqueles mesmos homens talvez perderam parentes. Como disse, eram pastores, são pastores. Perderam talvez ovelhas, gente do convívio deles. Então eu sei que aqueles homens, eu tenho absoluta certeza que aqueles homens carregaram muitas dores nesse período, como eu sei que eu carreguei. Mas naquele momento, juro, assim, com muita sinceridade, eu agradeci por eles. E entenda, sem nenhum egoísmo, sem nenhum narcisismo, pelo menos nesse momento não, mas eu agradeci por mim também. Falei: Senhor, obrigado de eu ter passado por tudo isso, sem ter enfrentado o que os meus irmãos ali em cima enfrentaram. É nesse cenário, 2 anos depois, que a gente volta aqui para retomar o nosso Thanksgiving. Aliás, eu estou com uma ideia para o ano que vem. Pessoal da organização, me procure depois, que eu estou com uma ideia meio maluca para o ano que vem, para eu não esquecer. Tá bom? Eu queria pensar com vocês rapidamente, para a gente fazer uma oração, sobre esse texto. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu quero ser bem rápido hoje, porque a gente está aqui para conversar, para ter um tempo gostoso,
para ter uma boa comida e para a gente ter esse momento de ação de graças. Mas eu queria rapidamente olhar para esse texto junto com vocês. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A primeira lição que eu aprendo desse texto num dia de ação de graças, num ano que por vezes podem ter trazido dificuldades, temores, dores e desafios para muitos de nós, vitórias no meio dessas dores, algumas derrotas. Aliás, em falar em vitória e em derrota, está empatado, pelo menos enquanto eu estava sentado ali, está empatado, e eu depois que eu vi, o piso está vermelho, a minha camisa está assim, mas eu não torço para o Flamengo. Se der Palmeiras ou Flamengo, eu estou feliz, tá bom, gente? Mas eu confesso que quando eu cheguei aqui, eu falei, errei na roupa, os palmeirenses vão ficar meio tensos. Se é que tem palmeirense aqui, né? Se não estão no carro ou em casa assistindo aí a final da Libertadores. Mas, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A primeira coisa que esse texto tenta ensinar para a gente, Paulo dizendo ali, as pessoas que eram discípulos de Jesus na cidade de Tessalônica, uma cidade grega, ele diz assim, a gratidão precisa superar as circunstâncias. Nós temos que conseguir encontrar forças para ser grato, mesmo diante de circunstâncias contrárias. É muito desafiador. Deem graças em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias são todas as circunstâncias, não são algumas circunstâncias. Algumas circunstâncias é muito fácil que a gente seja grato, e por vezes nessas a gente se esquece de ser grato. Outras circunstâncias são muito ingratas, são muito difíceis de enfrentar e de passar, e eu tenho absoluta certeza que a gente passou algumas dessas nesses últimos 2 anos. Mas nessas nós realmente reclamamos. Eu acho que o que Paulo está tentando lembrar aqui para os cristãos, os seguidores de Jesus de Tessalônica, é assim, deem graças em todas as circunstâncias, porque a gratidão, ela precisa superar as circunstâncias, porque o ser humano tem a mania de, por vezes, não agradecer quando as coisas vão muito bem e de reclamar quando as coisas vão muito mal. É uma tendência de todo ser humano, dos quais eu me incluo. Por vezes, quando a gente recebe algo, ou conquista algo, ou alcança algo, às vezes a gente se esquece de agradecer a alguém que fez parte daquilo. Alguém que talvez está ali esperando que a gente fale obrigado, que a gente fale obrigado, valeu, e a gente se esquece. A gente, por vezes, se esquece de ser grato. E o que Paulo orienta aqui é assim, sejam gratos e supere as circunstâncias. Eu quero crer que muitos de nós chegamos aqui hoje com motivos para agradecer. Mas, se você chega aqui hoje triste, chateado, irritado, preocupado, com grandes problemas para resolver, situações que você não vê motivos para ter palavras boas, para ter pensamentos bons, eu quero te desafiar a pensar como Paulo pediu para que aquelas pessoas daquela cidade grega pensassem. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Mas ele caminha, por quê? Porque essa é a vontade de Deus. A gratidão é parte da boa vontade de Deus para a gente. Sempre que você lê um texto, ou alguém diz para você, não, faça assim porque essa é a vontade de Deus, se você, como eu, você constrói na sua cabeça, por vezes, o conceito errado. Eu vou te explicar. Quando alguém fala assim, não faz assim porque essa não é a vontade de Deus, ou faça dessa forma porque essa é a vontade de Deus, talvez na boca da pessoa que fale tenha essa conotação que eu vou dizer agora, mas não tem num texto como esse, e aliás não tem na maioria da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. É assim, a gente sempre imagina assim, então eu estou querendo fazer uma coisa, eu quero viver de um jeito, ou eu quero agir de um jeito, e vem alguém e diz assim, mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida, você tem que fazer de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Então, eu tenho a impressão que muitos de nós, se você é como eu,
às vezes, nós lemos a frase, faça assim, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, ou não faça assim, porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida, como se a vontade de Deus fosse uma imposição sobre a nossa vontade, que sempre quer contrariar a nossa vontade, e como se Deus fosse alguém, sempre do ponto de vista de alguém que está impondo algo, do qual é um peso para mim. Como se vontade de Deus fosse exatamente aquilo que estraga a nossa vontade. Como se Deus fosse um estraga-prazeres. E a vontade de Deus fosse sempre alguma coisa que tirasse da gente algo que a gente quer muito. E aí vem lá a bendita vontade de Deus para atrapalhar. Eu sei que algumas pessoas podem falar, e quando falam, tem exatamente essa intenção a dizer. Mas textos como esse e a compreensão do texto vai mostrar para a gente que esse tipo de aplicação que Paulo faz aqui é exatamente parte do oposto. Deus conhece o coração humano como ninguém. E quando ele diz assim, seja grato, porque essa é a minha vontade. Quando Paulo, que é alguém que tem um profundo relacionamento com Deus, diz assim, seja grato, porque essa é a vontade de Deus para você, não é do ponto de vista de uma imposição, é do ponto de vista de alguém que te conhece tão profundamente, ou conhece o funcionamento de um ser humano tão profundamente, que a gente tem muitos momentos em que a gente vai encontrar a tristeza, a dor, a raiva, a amolação, assim, aquele coração que está cansado das coisas. Esses momentos são próprios da vida humana. A vontade de Deus, ela é fruto do seu amor por nós, que quer dizer, é como se, como bem disse a Paula agora há pouco, como um pai que está dizendo assim, se você entrar nesse processo, isso vai te fazer tão mal. Supere e agradeça. Supere, sejam gratos em todas as circunstâncias e agradeça. Está passando o momento mais difícil? No menor momento em que voltar à lucidez, seja grato. Agradeça. Quando o coração acalmar, não deixe que aquilo se torne uma raiz de amargura. Agradeça. Quando o cansaço minimamente passar, não deixe que esse cansaço seja exatamente o motivo para te deixar de novo numa condição voltada só para si mesmo, não se preocupando com o todo, porque nesse momento você precisa agradecer por tudo que você tem, por tudo que você recebeu, para que o coração ganhe de novo vida. Gratidão é parte da boa vontade de Deus, porque é na gratidão que a gente vai, como se fosse um remédio, como se fosse uma proteção, como se fosse uma decisão que te livra da possibilidade de ser um coração ou uma pessoa que ou se fecha em si mesmo, ou se amargure, ou viva de tal forma que você não perceba a grandeza da vida ao seu redor. Se você ouvir a expressão, essa é a vontade de Deus para a sua vida, dependendo de quem falar, talvez ele está te colocando sim uma imposição, como se fosse algo para estragar o prazer que você acha que você vai ter aqui. Mas eu gostaria que, quando alguém, ou pelo menos quando você lê, porque essa é a vontade de Deus, sejam gratos em todas as circunstâncias, eu queria que você conseguisse pensar do ponto de vista do que realmente Deus está querendo com isso. Porque eu te amo e eu tenho o melhor. Porque eu
Eu sei como é você. Eu conheço o seu coração. Eu quero o melhor para você. A minha vontade não é, a vontade de Deus não é uma vontade simplesmente impositiva, estraga prazer. A vontade de Deus é a vontade de alguém que te conhece tão profundamente que quer o melhor para a sua história e para a sua vida. Eu queria fazer 2 desafios para você agora. A gente vai orar antes de cantar hoje. Eu queria que você pensasse de 1 a 3 motivos de coisas que você tem para agradecer. 1 a 3. Talvez os dias não foram tão bons, os meses, o ano. Talvez você não encontre 3. Mas uma você encontra. Eu queria te convidar para você encontrar uma coisa para agradecer. Se você tiver mais que 3, pensa aí rapidinho, o que veio à mente? Quais são os seus principais motivos de gratidão hoje? Eu queria que você conseguisse abrir a sua boca e dizer: Deus, o Pai, ou você preferir falar direto com o Filho, Jesus, eu quero te agradecer pela minha família. Pelo negócio que eu fechei, pela proteção que o Senhor deu a algum parente meu. Eu não sei. Eu sei que você deve ter. Talvez eu estou sendo aqui muito humilde. Talvez você tenha aí 10, 20, 30 motivos de agradecimento. Então, o Henrique vai aumentar o som desse piano aqui, mas é um exercício. É óbvio, se você não quiser fazer, você não precisa. Não é impositivo. Mas eu acho que é um exercício importante, porque esse exercício não fica só no pensamento. Você verbaliza e falar, às vezes, ajuda mais do que só pensar. E eu queria ouvir a sua voz. Eu não quero ouvir a sua voz, mas eu queria que você fizesse esse esforço. Ou falar um pouco alto, ou baixo, mas nem que você mexa pouco os lábios, mas eu te faço esse desafio. Pai, Deus, Senhor, Jesus, eu quero te agradecer por isso e por isso. Por causa disso, disso e disso. Eu queria te dar aí 1 minuto, 2 minutos, para você fazer esse exercício de conversar com Deus no seu lugar e apresentar para Ele os seus motivos de agradecimento.
Teus filhos estão falando contigo e eu também quero falar. Eles estão agradecendo por vários motivos. Eu queria agradecer as coisas que vieram à minha cabeça. Eu te agradeço pela esposa e os filhos que o Senhor me deu, porque eles são muito mais além daquilo que eu mereço ou poderia ter na minha própria vida. Eu não sou merecedor do presente que eu tenho, e só eles sabem o quanto eu não sou merecedor deles. Eu quero agradecer pelos meus pais, que apesar da idade, o Senhor os mantém com saúde, e diante de uma pandemia como essa, eles passaram ilesos. Eu quero agradecer por todo mundo que está aqui. Os que estão em casa e os que de alguma forma estão ligados à radiação. Eu te agradeço por aquilo que a gente está construindo juntos aqui. Eu também não mereço tudo isso, mas eu te agradeço por todas as pessoas que têm se aproximado de Ti, Jesus, de alguma forma que a gente possa estar ajudando nesse processo. Eu te agradeço. No nome, por amor a Jesus. Esse texto ele termina com uma expressão: deem graças em todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus. E ele acrescenta um negócio: em Cristo Jesus. Ele diz assim: deem graças em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E eu acho que esse em Cristo Jesus, ele faz toda a diferença. Ele, aliás, sem ele, não era possível eu estar falando o que eu estou falando aqui agora. Porque Paulo, quando ele escreve, eu acho que, se é que faltou, quando ele leu a carta de novo, antes de mandar para os discípulos de Tessalônica, não sei você, se você ouve áudio, depois que você manda, para ver se você falou tudo que você queria falar. Eu ouço meus áudios. Eu acho que a maioria de nós está com essa doença, né, de ouvir o próprio áudio. Então, se Paulo leu de novo, deem graças a Deus, sejam gratos em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus. E aí ele falou, se é que aconteceu isso, ele olhou, leu de novo e falou assim: está faltando alguma coisa aqui, porque tem dias e momentos e circunstâncias que eu acho que, mesmo sabendo que é a vontade de Deus, não dá para ser grato. Aí ele fala assim: não, mas espera aí, em Cristo Jesus dá. Em Cristo Jesus dá, porque Cristo Jesus, se tem alguém que sofreu, padeceu, foi humilhado, enfrentou dores, enfrentou situações em que ele se sentiu só, enfrentou situações em que parece que tudo conspirava contra, enfrentou inclusive a própria morte. Se tem alguém que passou por tudo isso com alto sofrimento, acima de tudo aquilo que a gente possa ter passado ou enfrentado, é Cristo Jesus. E aí ele diz assim: sejam gratos a Deus em Cristo Jesus, pelo muito amor dele, pela muita graça dele, porque o maior sofrimento ele enfrentou no nosso lugar. Então não há situação que a vida te coloque que não seja possível em Cristo Jesus você falar assim: é o pior momento da minha vida, eu estou passando pela pior coisa que eu acho que eu aguentaria passar, mas em Cristo Jesus eu posso dizer: eu sou grato pela sua morte na cruz. Eu entendo que qualquer coisa que eu venha enfrentar, em algum momento a tua morte e ressurreição restaura todas essas coisas, e hoje o que é choro se torna amanhã a possibilidade de um novo recomeço. É possível ser grato a Deus em todas as coisas, porque essa é a vontade dele, somente por causa dessa última expressão, em Cristo Jesus. E eu disse para você que eu faria 2 desafios, e esse é o meu último desafio.
eu queria que você pensasse na pior coisa que te aconteceu nos últimos 2 anos. Ou nas 3 piores. Eu queria que você conseguisse pensar, talvez você está vivendo isso agora, mas assim, o que foi a pior coisa que aconteceu? Que talvez do seu ponto de vista nem há mais como reparar. Algo que realmente, uma circunstância tal que trouxe profunda dor. Eu queria te desafiar a fazer o mais difícil agora. Você diz assim: Pai, Deus, Senhor, eu não tenho nenhum motivo para ser grato por isso. Nada me faz no meu coração, na minha mente, nada me faz querer ser grato por isso, porque isso me traz dor, isso me traz tristeza. Se eu lembro disso, eu tenho ânsia de vômito, a cabeça dói, o coração se fecha, tudo trava, porque isso me traz dor, me traz tristeza, me traz angústia, me deixa mal. Mas em Cristo Jesus, sem entender, eu queria te agradecer. Inclusive por isso que eu estou vivendo, passando ou passei. E deixa Deus curar o incurável. Fale bem baixinho. Ninguém precisa saber o que é isso. Mas balbucie os lábios, porque isso precisa sair de dentro de você. O pensamento ainda vai ficar aqui dentro de você. Você precisa confessar com a boca: Pai, eu não tenho motivo para agradecer por isso. E eu, em Cristo Jesus, mesmo sem entender, eu quero ser grato, por mais difícil que seja para mim essa situação. E deixa Deus te curar. Eu prometo que eu também não vou orar alto por isso. Ninguém precisa saber a minha maior dor. Mas eu quero te dar mais 1 minuto para você fazer o duro exercício de ser grato em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. É contigo. sei se você fez porque eu não olhei, mas eu fiz. É difícil, né?
Se você fez, você sabe o quanto foi difícil se agradecer pela pior coisa. Mas quando você entende o amor de Cristo Jesus, você entende que todas as coisas, conjuntamente, as boas e as ruins, vão cooperar para o bom propósito de Deus para a sua vida, porque a vontade de Deus para a sua vida é a gratidão, a vontade de Deus para a sua vida é um coração alegre, a boa vontade de Deus para a sua vida é te tirar da condição que a tristeza toma conta, ou que a raiz de amargura toma conta, porque a boa vontade de Cristo Jesus foi ao ponto de entregar a vida, foi ao ponto de fazer tudo aquilo que eu e você não suportaríamos fazer, e Ele carregou nos seus ombros, nos seus braços, na sua mente, no seu coração, no seu corpo, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, todos os nossos erros, e Ele carrega e leva sobre si as nossas dores, para que a gente fosse curado essa noite, que essa noite seja uma noite de cura para você, que essa noite seja uma noite que Deus te cure, com essas palavras, com a música que cantaremos agora, com as conversas que teremos aqui ao longo do nosso jantar, uma noite de cura e alegria, uma noite de cura e alegria, porque é bom que a gente seja grato em todas as coisas, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos nós. Pai de amor e graça, é muito difícil te agradecer pelo mal, é muito difícil te agradecer pelas coisas ruins, e por vezes nos esquecemos de agradecer pelas coisas boas. Hoje exercitamos juntos aqui as duas coisas. Senhor, que de alguma forma isso traga cura para dentro de nós, isso limpe o nosso coração, e isso ajude a colocar um sorriso no nosso rosto, e essa noite seja noite de gratidão, noite de alegria, noite de restauração, noite de corações reanimados por aquilo que vem pela frente, noite que conseguiu, talvez pela primeira vez, deixar para trás uma dor que está carregando durante toda essa pandemia, uma noite para romper coisas que têm feito mal para a gente, porque hoje é dia de ação de graças, hoje é dia de agradecer ao Senhor por todas as coisas, porque essa é a sua vontade para a gente em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus esteja aqui e que a gente te louve, Cristo Jesus, mais uma vez, antes da gente, daqui a pouco, partilhar da comida, partilhar do pão, partilhar da alegria. Seja louvado, Jesus, pelo teu grande amor por nós, infinito amor, incompreensível amor. Entregamos tudo nas tuas mãos, hoje e para sempre, Jesus. Amém.